Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhada hoje na partida do Round 9 do London Chess Classic, que deu o título do Grand Chess Tour ao Magnus Carlsen. O London Chess Classic foi essa etapa de Londres, ok? Quem ganhou foi o Caruana, a gente mostrou mais cedo. Mas aí tem vários eventos dos mesmos organizadores durante todo o ano, é o chamado Grand Chess Tour. E aí eles vão acumulando, os jogadores vão acumulando pontos e tal. E o Magnus Carlsen, para vencer na pontuação geral, ele tinha que vencer esse jogo, ele tinha que passar o francês Vachier Lagrave, ok? E aí ele tinha que vencer esse jogo, era imprescindível que ele vencesse. Senão, eu não sei se empataria ou não passaria o Vachier Lagrave, e tem a grande chance, sei que tem grande chance do Vachier Lagrave ser campeão. E aí ele enfrenta ninguém nada, ninguém menos que Levon Aronian, que dá início a partida com D4, temos E6, cavalo F3, Carlsen responde com C5, espécie de, sei lá, B9. Enfim, temos um G3, peão toma em D4, cavalo toma em D4, dama vem para B6 atacando o cavalo, que, não, na verdade só a ideia é tirar a dama logo bem cedo, né? Bispo G2, bispo C5, agora sim, pressão no cavalo, defende-se. Temos D5, seguindo dama G4, ataca este peão aqui. Temos o bispo volta para F8, uma abertura engraçada, né? O bispo volta para F8 defendendo o peão. Depois de roque, cavalo F6 ataca a dama, ela é expulsa do campo negro. Antes de desenvolver o bispo para fazer o roque, joga-se E5 aqui, não só atacando o cavalo, mas também consolidando esse importante centro de peões, né? Temos dama B5, é um lance bem interessante do Levon Aronian. Por exemplo, se nesse caso as negras seguem com dama B5, temos cavalo B5 e depois, digamos, o cavalo A6, uma vez que o cavalo está planejando essa manobra aqui com o ataque duplo na torre no rei. Vamos supor que o cavalo A6 defende, mas os brancos conseguem um jogo muito confortável com C4, atacando já aqui o centro das negras. Por isso que depois de dama B5, o Carlsen responde padrão com bispo D7. E aí temos trocas de dama, cavalo B3, cavalo C6, bispo D2 desenvolvendo bispo D6. O Carlsen, depois da entrevista, disse que de fato esse é um lance não muito bom, porque as brancas agora têm um ataque muito bom depois com cavalo C3 e aí o avanço A4, por exemplo, depois cavalo B5, estabelecendo um excelente cavalo. Enfim, o Carlsen disse que ele podia ter jogado de forma melhor, não colocando o bispo de forma tão ruim. Mas sim, o cavalo C3, cavalo E7, A4, roque, cavalo B5, e aí ele achou melhor entregar o bispo pelo cavalo, peão. E esse peãozinho aqui é excelente em B5, ele controla essa casa C6. Por exemplo, esse cavalo aqui fica restrito, né? Ele não pode ser colocado aqui nessa casa. Seria muito bom se o Carlsen pudesse colocar o cavalo ali, mas não pode. Mas enfim, seguiu torre de AC8, atacando o peão ali. Temos o bispo C3 defendendo. H5, tentando buscar algum contra-jugo na ala do rei. Depois de torre de FD1, torre de FD8, cavalo D2. Ele faz, meu cavalo está fazendo muita coisa aqui, vou levar ele lá para o outro lado, para a ala do rei. H4, temos com contra-jogo, como eu disse. Cavalo F3, trocas de peão. E aí vem E4, atacando no centro. Carlsen ataca o cavalo das brancas, que vai para G5. Temos cavalo G6. Torre A7 atacando o peão. Torre B8 defende. Bispo D4 agora atacando o peãozinho em B6. Temos trocas de bispo. C4 atacando o centro. E temos cavalo E7 aqui nessa posição. Mas você faz a renda, mas como assim? Eu não entendo porque esses camaradas ficam entregando peão assim e eles não tomam, né? Por que não tomar? Porque aí depois de, vamos supor, torre toma a torre lá em cima. Torre tem que tomar, cai esse peão aqui, esses dois peões são muito fracos. Os cavalos são até meio que distantes dele, né? Enfim, esse peãozinho aqui também está sendo atacado por duas peças, né? Tanto o cavalo quanto o bispo atacando ele, então fica numa posição ruim, sabe, para as negras.
Por isso que seguiu o cavalo E7, não tomando, né? Agora caso tome, o cavalo pode retomar ou até a torre. Seguiu peão toma em D5, antes não toma ainda, mais cavalo C8, velho, é melhor inclusive do que tomar o peão. Não é tanto ruim tomar o peão, mas atacar a torre é bem melhor. Cavalo A4, esse peão aqui pode ser neutralizado depois. Temos cavalo B6, o cavalo agora inicia uma certa jornada até chegar nessa casa aqui, para servir como se fosse uma espécie de bloqueio, o peão branco. E aí temos torre toma C5. E agora os brancos ficam com 2 peões a mais, né? Será que o campeão mundial ele perdeu o controle da partida? Temos torre A8, bispo H3, dando mais atividade ao bispo, torre E8, torre C7, ficando aí na sétima fileira, bem importante. E temos rei F8. Aqui, nessa posição, você percebe desde já que esse cavalo, se você olhar bem, ele não tem muitas casas para ir, praticamente tem nenhuma. Caso ele seja atacado, ele não tem casa nenhuma. O melhor lance a se fazer era jogar bispo F1 aqui, abrindo uma casa para o cavalo conseguir escapar. Porém, o Aronha não jogou isso, jogou B6 e seguiu torre E5, atacando esse cavalo que não tem lugar nenhum para ir. O Aronha decidiu jogar então cavalo E6 cheque, F toma em E6, peão toma em E6, e aí agora seguiu cavalo de F E8 atacando a torre, e esses cavalos aqui agora eles constituem uma verdadeira fortaleza na posição das negras, que é uma posição muito sólida. A torre decidiu vir para D7, temos torre de A5 conectando as torres, e aqui mais um erro do Aronha jogando B4. O melhor nessa posição seria jogar torre toma o cavalo aqui, tá? Torre toma o cavalo em D6, entregando a torre. Depois de torre toma aqui, vamos supor torre de torre de D5, sim, atacando a torre. Depois de torre toma em D5, torre toma em D5, E7 com cheque, torre toma em E7, bispo C8 atacando aqui. E aí depois de torre B5, torre toma, bispo toma o peão, vamos supor torre B4, defendendo esse peão aqui, bispo A8, e enfim, depois de G5, com linhas de empate. Mas aqui, vamos supor, seguiu B4 sem nenhum problema. Quer dizer, sem nenhum problema não, esse é um lance, é um completo erro, tá? Porque aí depois disso tem torre de AD5, permitindo que ataque-se a torre aqui embaixo. Seguiu torre A1, saindo do ataque, torre B5. As negras agora começam a ganhar vários peões, por exemplo, torre D5, rei G2, cai mais um peão em B4, torre A1, torre de BB5, bispo E2, torre B2, atacando o bispo sai para G4, torre de D2, e agora essas duas torres atacando esse peão aqui. As negras têm uma posição completamente ganha. Depois disso tivemos rei H3, coisa meio desesperada, né? Como fosse tentando correr com o rei, cai o peão, e aí depois de rei H4, torre H2 cheque, bispo H3, G5 cheque, rei H5, se rei G4 tem cavalo F6 e a torre cai aqui, e o rei também está em cheque. Seguiu rei H5, torre toma o bispo, rei G6, torre F2, E7, depois de rei G8, torre toma ainda o cavalo, a última cartada. Caso, por exemplo, as negras fossem burras o suficiente de jogar isso aqui, que eu acredito que o campeão mundial jamais faria isso, torre A8 já era, né? Aqui, e enfim, a torre tem que voltar. Você pode até promover aqui para a torre, por exemplo, e checkmate. Mas ao invés disso ele jogou torre H7, o Magnus jogou torre H7 e aí sacramentou a vitória. Vamos supor, aqui, depois de torre H7, o Aronha abandonou, beleza? Mas por quê? Vamos supor que sai, por exemplo, torre A8 atacando o cavalo aqui. Seguiria o tipo bispo, torre G7, tá? Com cheque. Depois de rei H5, rei F7, rei G4, rei toma o peão, torre H6, cavalo F6 cheque. Aqui o único movimento para o rei basicamente
para as brancas é tomar com a torre, se é algo tipo rei H3, G4, rei H4, torre aqui embaixo é checkmate. Então, torre toma o cavalo, rei toma o cavalo, e as negras têm uma posição incrível com uma torre a mais e ainda um peão a mais também, né? E aí, com essa vitória, o Magnus Carlsen conseguiu a pontuação necessária para se tornar campeão ao longo de todo o ano do Grand Chess Tour. Meus parabéns, Magnus Carlsen, por também fazer esse jogo interessante, né? Mais uma marca que foi padrão nesse torneio do London Chess Classic foi muitos jogadores chegaram a ter posições ganhadoras contra o Magnus Carlsen, mas eles não tiveram calibre suficiente para finalizar a partida e acabaram sendo penalizados por isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de avaliar. Forte abraço e até a próxima.